Olá, bem-vindo à nossa aula de Introdução à Estatística. Meu nome é Mariana e hoje nós vamos ver alguns vocabulários importantes para você conseguir desenvolver o seu curso sobre estatística, sobre probabilidade ou qualquer outra área ligada à estatística que você for estudar. Então vamos lá. Primeira coisa, no vocabulário de estatística, nós temos variável. Esse nome vai ser muito utilizado. Variável é aquilo que se modifica, é alguma coisa que sofre uma variação. Por exemplo, peso, a massa, velocidade, isso é uma variável, eles se modificam com o passar do tempo. Segundo vocabulário importante que você precisa ter em mente é a questão da população. População são os itens sobre os quais nós vamos tirar algum tipo de conclusão. Então nós temos uma população de pessoas de uma cidade, uma população onde nós vamos investigar a quem que essa população quer votar, qual tipo de candidato que ela vai escolher. Então nós temos uma população, porém nós não vamos conseguir entrevistar toda a população. Por exemplo, a população do Brasil, a população brasileira, é impossível que nós conseguimos entrevistar todas essas pessoas. Então, nós pegamos uma amostra. Outro vocabulário importante para você, uma amostra. Como você pode ver, a amostra é uma parcela da sua população. Então, a gente pega um pedaço da população e sobre esse pedaço da população, sobre essa amostra, nós vamos inferir, tirar conclusões, analisar, efetuar estudos. Outro vocabulário importante, parâmetro. Parâmetro é uma medida numérica que descreve uma característica. Então, sempre nós vamos ter um parâmetro. Quantas pessoas votaram no candidato A? 50% da população diz não estar satisfeita com o medicamento. Nós sempre vamos ter um parâmetro, uma medida, pode ser média, mediana, moda, porcentagem. Esse parâmetro ele vai descrever alguma característica dessa população. Qual é essa característica? Você que decide ou a tua pesquisa vai indicar qual é esse parâmetro que vocês vão trabalhar. Nós temos dentre as variáveis, que são aqueles valores que sofrem um tipo de variação, uma classificação. Então você pode acompanhar aí, essas variáveis elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Dentre as variáveis qualitativas, variáveis que descrevem uma qualidade, nós temos variável qualitativa nominal e variável qualitativa ordinal. Então, as nossas qualidades, elas podem descrever dois tipos de característica. Uma característica nominal, que é onde não tem uma ordem de classificação. E a qualitativa ordinal, que é onde você vai ordenar os termos no seu conjunto de dados. Qualitativa nominal, onde não tem uma ordem de classificação. A profissão de uma pessoa. Nós não temos uma ordem de classificação. Primeiro determinada profissão e depois outra profissão. Não existe essa ordem de classificação. Sexo de uma pessoa, nós também não temos uma ordem de classificação. Nós não vamos ordenar em escalas. Religião, também não temos uma ordem de classificação. Todas essas descrevem qualidades, por isso uma variável qualitativa. Agora, as variáveis qualitativas ordinais, nós temos uma ordem de classificação, uma ordem de acontecimentos. Escolaridade, nós temos uma ordem de acontecimentos para que a pessoa chegue no nível superior. Ela passa por toda uma escolaridade, nível o ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, graduação, pós, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, nós temos uma escala de acontecimentos, por isso é uma qualitativa ordinal, tem uma ordem de acontecimentos, não tem como a pessoa já começar no seu doutorado, ela precisa passar por uma certa escala de escolaridade para que ela atinja o doutorado. Então, outra variável qualitativa ordinal, nós temos o estágio de uma doença. Uma doença, ela pode ser classificada no seu estágio inicial, estágio final, está no meio, ou a pessoa já está sendo curada. Classe social, nós temos também uma classificação, classe média, classe baixa, classe alta. Então, há uma escala, uma classificação. As quantitativas, discreta,
Discreta é onde você consegue contar, Contínua é onde nós precisamos de um instrumento de medida. Então, discreta, eu consigo contar quantos filhos tem uma família, um processo de contagem. Número de acessos à plataforma de internet, número de acessos a essa aula, nós conseguimos contar. Então, tudo que você consegue contar vem num processo de contagem variável quantitativa discreta. E contínua, eu preciso de um instrumento de medida, por exemplo, a altura. A altura de uma pessoa, eu preciso de um instrumento de medida, um metro, uma régua, depende do que você está medindo. Peso, ou seja, massa, nós precisamos de uma balança para dizer qual é esse número, qual é essa variável quantitativa, qual é essa quantidade, você precisa de um instrumento de medida. E o salário, nós também precisamos de um instrumento de medida para dizer o quanto que essa pessoa trabalhou, se ela faltou, se ela não faltou, nós temos um instrumento de medida de tempo para ela receber proporcionalmente aquilo que ela trabalhou. Então nós temos essas classificações: qualitativas, qualidade, quantitativas, quantidades. Então agora vamos ver alguns exemplos onde você vai poder classificar essas variáveis. Vamos lá, pega o seu material e vamos seguir aqui. Então nós temos aí um exemplo onde nós precisamos classificar as variáveis aleatórias. Número de moradores por domicílios, consigo contar, então é uma discreta. Variável quantitativa discreta, se surge de um processo de contagem quantitativa. Duração em minutos de uma viagem de Marília a São Paulo. Essa duração é um número, eu não consigo contar, então nós precisamos de um instrumento de medida. Quantitativa contínua, surge de um processo onde eu tenho uma mensuração. Qualidade de atendimento, ruim, médio, bom, ótimo. Perceba que nós temos aqui uma qualidade, então uma qualitativa. E tem uma ordem. Tem aquele muito ruim, tem o péssimo, tem o bom, tem o muito bom. Então essa aqui é uma qualitativa ordinal, tem uma ordem de classificação. Se uma construção tem problemas estruturais, a pessoa vai responder sim ou não. Eu não estou pedindo nenhum número, nenhuma quantidade de problemas estruturais, e sim se ela tem ou não. Então é uma qualitativa, nesse caso uma nominal, não tem uma ordem de classificação, ou tem problema ou não tem. Tipo de construção, casa ou prédio, não tem classificação, não tem uma ordem de classificação. Então aqui uma nominal, não precisa estabelecer ordem, então é uma qualitativa. Pessoa desempregada, se eu faço uma pesquisa e pergunto se ela está desempregada, ela vai responder sim ou não. Então uma qualitativa nominal. Tudo que a gente consegue responder somente sim ou não tem uma ordem de classificação. Você está desempregado? Sim. Você está desempregado? Não. Então não tem uma ordem de classificação. Sim ou não, qualitativa nominal. Quantidade, aqui ó, já é uma quantitativa. Quantidade de parafusos por caixa. Conseguimos pegar uma caixa e contar quantos parafusos tem. Se surge de um processo de contagem, é uma quantitativa, nesse caso, discreta. Tudo que surge de um processo de contagem é uma quantitativa discreta. Agora, a altura dos alunos de uma escola. Não conseguimos contar quanto ele tem de altura, e sim medir. Então, uma quantitativa, porque é uma quantidade, nesse caso, contínua, surge de uma medida. Próximo, leitura de glicose no sangue. Não vamos conseguir contar, dizer quanto que tem de glicose. Precisamos de um instrumento de medida, um leitor que faz essa leitura de glicose. Então, essa leitura de glicose é um número. Quem tem algum parente diabético, conhece alguém diabético, sabe que precisa de um instrumento de medida. Então, é um número que vai indicar o quanto que está a taxa de glicose no sangue. Número quantitativo, como preciso de um instrumento de medida, também contínua.
Número de cheques utilizados em uma conta corrente. Eu consigo contar quantos cheques essa conta utilizou. Você consegue pegar o seu talão e ver quantos cheques você utilizou no mês. Você tem esse controle. Como é uma quantidade, é uma quantitativa, como você consegue contar uma quantitativa discreta. Essa foi a nossa aula sobre introdução à estatística. Então você pode estudar sobre as variáveis e as suas classificações. É importante você saber a classificação de uma variável. Várias pesquisas, vários artigos trazem pesquisas qualitativas ou quantitativas. Então é importante você saber se a variável é uma qualitativa, uma qualidade, ou uma quantitativa, uma quantidade. E dentre esses grupos, quali e quanti, como você vai ouvir muito, você tem também uma classificação. Qualitativa, nós temos nominal, onde a ordem de classificação não importa, e nós temos uma ordinal, onde a ordem de classificação importa. E nós temos também as quantitativas, que indicam números, quantidades, valor numérico. Nós temos as quantitativas discretas, que é onde você consegue contar, surge de um processo de contagem, e as quantitativas contínuas, que é quando você precisa de um instrumento de medida para poder dizer qual é a resposta. Então essa foi a nossa aula sobre introdução à estatística. Desejo a vocês bons estudos e até mais!